Ei pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que foram as duas primeiras aulas? O aproveitamento, como é que está a realização das atividades, dos exercícios? Tá tudo certo? Lembrem-se sempre de referenciar alguma coisa lá no fórum de dúvidas, de compartilhar a experiência de vocês, porque isso vai enriquecendo a disciplina e é realmente o que vai dar o dinamismo necessário para o bom aprendizado de todos nós. Então, hoje, na nossa aula 3, nós iremos discutir sobre a gestão estratégica de pessoas por competências. A gestão de pessoas, historicamente, ela foi se desenvolvendo, né, e foram sendo criados outros modelos de gestão de pessoas. Né? Então, com base em modelos de gestão de pessoas que, de acordo muito com o avanço das tecnologias, com os processos de globalização, né, de mudanças de mercado e tudo mais, isso foi impactando diretamente no modelo de gestão de pessoas. Então, a gente tem desde modelos de gestão de pessoas mais clássicos, né, que são referenciados ali do início do século XX, a partir dos processos da Revolução Industrial e tudo mais, também já tem modelos que foram sendo identificados dentro das estruturas do Fordismo e tudo mais. Então, classicamente, as organizações, as pessoas eram tratadas como parte de um processo, né, como máquinas ali, acessórias também ao processo de produção, ao processo produtivo. Então, você colocava as pessoas numa linha de produção, cada um era responsável por uma parte, cada um fazia, né, se responsabilizavam por uma etapa do processo, né, então, assim, aquela linha do Fordismo mesmo, né, da indústria automotiva, um era responsável por encaixar a roda, o outro por encaixar o parafuso, o outro por apertar o parafuso, e as pessoas não tinham uma visão integradora, né, e completa de como esse carro ficaria ali pronto na linha de produção, no final da linha de produção. Ou seja, ele era instrumentalizado para saber fazer especificamente uma tarefa. Com avançados mercados, é óbvio que não é mais possível manter pessoas assim dentro de uma estrutura organizacional. Ou seja, a pessoa, você precisa ter um conhecimento, né, técnico, a pessoa ela precisa saber regras de comportamento, regras de convivência, cultura da empresa, ela precisa conhecer a missão da empresa, a visão da empresa. Então, não dá mais para tratar as pessoas simplesmente como acessórios ou máquinas dentro de um processo produtivo. Isso foi muito interessante, né? A gente tem aí várias escolas, né? Escolas da área de relações humanas que foram desenvolvendo também estudos para mostrar a importância também da qualidade de vida das pessoas, do quanto é importante respeitar o indivíduo, né? Os valores individuais de cada um dentro da organização, e tudo isso foi se somando e foram se desenvolvendo diferentes modelos de gestão de pessoas. Né? Então, as estratégias motivacionais, as estratégias de mercado competitivo foram sendo implementadas até chegar a esse modelo de gestão por competências, que é o que a gente vai tratar na aula 3. Então, essa aula é para a gente entender o que é gestão por competências. Vocês já ouviram falar sobre gestão por competências? Já estudaram alguma coisa sobre isso? Então, a gente vai detalhar um pouco mais sobre essas informações aqui na nossa aula hoje. Primeira coisa, entender conceito de competência. O que é competência? Afinal de contas, o que é competência? Será que aquela competência é uma pessoa que consegue fazer alguma coisa bem feita? Ah, competência é uma pessoa que fala bem. Competente é a pessoa que consegue convencer outras pessoas a fazer as tarefas. Enfim, é uma série de coisas que podem ser colocadas, mas de uma forma completa e bem detalhada, a gente sempre vai tratar as competências de acordo com conhecimentos, habilidades e atitudes que são integrados de forma sinérgica dentro de um contexto organizacional e expressas pelo desempenho. Então, a primeira coisa para saber o que é competência, coloquei uma xícara de chá ali para vocês, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Não se esqueçam disso. São as 3 dimensões da competência profissional. Então, adianta uma pessoa ter um excelente currículo, ser PhD em uma determinada área, se ele não tem uma habilidade prática de operacionalizar, por exemplo, programas de computador, ele não vai conseguir expressar a sua competência se ele só tem conhecimento. Ah, ele é um PhD, mas que não respeita, trata as pessoas mal, tem um comportamento que não é incentivador, então ele não tem uma atitude que realmente faça com que as pessoas se sintam respeitadas e integradas a um determinado processo.
Então, também não consegue expressar a sua competência. Então, uma pessoa realmente competente, ela consegue equilibrar essas 3 dimensões, tanto os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Né? Não fiquem focados em desenvolver só o conhecimento por si só e esqueçam das suas experiências, né? Das suas responsabilidades, da sua importância dentro de um determinado projeto, porque senão você vai se distanciando dessa completa, digamos assim, integração das dimensões da competência. Outra coisa muito importante é que isso está ligado diretamente a um contexto ou estratégia organizacional. O que isso significa? Significa que nem sempre você vai conseguir ser competente em todas as organizações ou a depender do momento que a organização vive. Se você passa, por exemplo, por um momento na mesma organização, um momento de transição, a empresa mudou a sua visão estratégica, refez o seu planejamento estratégico, mudou tudo, agora as regras são outras. Se você não conseguir se adaptar a essas novas regras, você não vai ser mais competente para aquela organização. E isso precisa ser acompanhado pelo profissional da área de gestão de pessoas e o próprio profissional também, quando tem esse conhecimento, ele começa a perceber, falar assim, opa, então eu preciso me adaptar, eu preciso desenvolver habilidades nessa área. Eu, por exemplo, né, como professor aqui da Faculdade CNA, eu já tinha uma experiência anterior como professor de cursos presenciais, né, em sala de aula ali com os alunos. Vim para a Faculdade CNA também trabalhando nos cursos presenciais de graduação e pós-graduação. E aí, a partir de 2018, a gente implementou os cursos de educação à distância, os cursos de nível superior na modalidade EAD. Então, se eu fico, digamos assim, travado ou restrito a atuar somente na educação presencial, consequentemente, eu não teria muito tempo de vida, né, de sobrevida dentro da Faculdade CNA se eu não me adaptasse à realidade e ao modelo da educação à distância. Foi um grande desafio conseguir trabalhar as videoaulas, de monitorar e acompanhar os estudantes no ambiente virtual de aprendizagem, de incentivá-los a se manterem realmente na disciplina. Então, são esses desafios, né? E, consequentemente, tem colegas que não se adaptam, né? Que falam, não, olha, não posso, não consigo trabalhar dentro dessa modalidade, já tenho muita experiência nessa outra área e não quero me adaptar a essa outra. Então, é natural que essas pessoas acabem se distanciando também da organização. Então, isso é muito importante para vocês refletirem e entenderem um pouco mais sobre como que a gente trabalha essa noção e essa gestão de competências nas organizações. Uma outra coisa muito importante também é que não quer dizer que o fato de você ser muito competente na empresa que você trabalha hoje, que você vai ser muito competente em uma outra empresa que você tiver uma nova oportunidade. Porque tudo depende do contexto, depende da forma com que as pessoas se relacionam, das regras institucionais, e isso tudo é fundamental e é extremamente importante a ser discutido na gestão por competências. Aqui a competência profissional, né, então ela vai ser contemplada a partir da integração dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Então os conhecimentos se referem a informações, ao saber o que fazer, ao saber o porquê fazer alguma coisa. Você consegue justificar com base em conhecimento científico ou vivência, né, um conhecimento tácito também, consegue ter uma visão de mundo. Né? Então isso faz parte dos seus conhecimentos. Né? Então o que vocês estão desenvolvendo aqui na Faculdade CNA? Conhecimento. Estão realmente desenvolvendo conhecimentos, aperfeiçoando a sua dimensão conhecimento para conseguir depois, em um determinado momento, um momento mais oportuno, desenvolver ainda mais habilidades e manter as atitudes positivas que vocês já têm, que vocês já se relacionam de forma adequada e tudo mais, e incentivar cada vez mais essa abordagem atitudinal. Então, os conhecimentos estão mais ligados ao psicomotor, a capacidade do que você consegue realmente fazer, né? Então, uso de ferramentas, uso de equipamentos, né, de computadores, facilidades com isso estão na dimensão das habilidades. Então, vocês precisam desenvolver também habilidades, né? Então, assim, não basta só conhecer a área estratégica de gestão de pessoas. Ah, tá, mas você já auxiliou no processo de recrutamento e seleção de pessoas de alguma empresa? Você já teve experiência com isso? Será que você já tem a habilidade de como fazer um bom anúncio, de como fazer uma boa abordagem, de como fazer uma boa entrevista? Isso você vai adquirindo na prática, no dia a dia da organização, fazendo cursos também mais específicos, né, dessa abordagem técnica e tudo mais. Vocês podem adquirindo essas habilidades. Então, é muito importante fazer essa integração.
E as atitudes é o querer fazer, a identidade que você tem, a determinação que você tem dentro de um determinado contexto, e isso é o que vai, então, contemplar aí as dimensões da competência. Então, lembre-se sempre de diferenciar esses conceitos. O que é conhecimento, o que é habilidade, o que é atitude. Então, de uma forma resumida, o conhecimento é o saber fazer, né? As habilidades é a sua capacidade técnica e a atitude é querer fazer. Então, se conscientizem, né? Tenham bem claras essas dimensões da competência. E o modelo de gestão de pessoas por competências, ele se completa. Aqui eu trouxe uma imagem auxiliar para vocês, né, complementar para a gente entender um pouco mais sobre o modelo de gestão por competências. Então, basicamente, ali você tem desde da interpretação das diretrizes organizacionais, da estratégia organizacional, né, a missão, visão, objetivos estratégicos, os indicadores de desempenho, o diagnóstico de competências essenciais à organização seria o primeiro passo. E aí, a partir disso, você faz um diagnóstico de competências humanas ou profissionais e toma decisões sobre desenvolver competências internas ou contratar pessoas. Eu dei o meu exemplo de professor dos cursos presenciais. Então, a faculdade de NCNA incentivou que a gente fizesse cursos, fizesse treinamentos, né, para adquirir habilidades com a educação à distância. Então, a faculdade optou por um desenvolvimento de competências internas. Não contratou mais colaboradores nesse sentido, nesse primeiro momento. Posteriormente, foi crescendo, aumentando os cursos, aumentando os estudantes, então a gente precisa fazer captação de competências externas para complementar esse quadro de colaboradores, né, de professores, no caso. Então, essas respostas vocês têm dentro do modelo de gestão por competências, e isso auxilia lá no planejamento de RH, que foi o que a gente falou na aula anterior. E isso tem que ser feito de tempos em tempos, porque esse acompanhamento ele é cíclico, ele deve ser constante, e a partir de determinados momentos, mudanças de estratégia, crescimento da organização, uma série de outros fatores podem fazer com que você rode de novo esse modelo aqui para conseguir reformular planos e redefinir indicadores de desempenho também. Então, é muito importante vocês conhecerem esses esquemas, terem esses mapas mentais para entender ainda mais como que funciona a gestão por competências e ainda mais a gestão estratégica de pessoas no âmbito das organizações. Então, era isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa terceira aula. Esse conteúdo é um conteúdo bem denso, tem mais coisa para a gente discutir. No Saiba Mais tem mais informações sobre gestão por competências. A gente volta a tratar sobre isso na aula online e também a gente vai ter uma atividade específica para vocês desenvolverem aí habilidades de como fazer gestão por competências nas organizações. Um abraço e até a próxima aula.